A gente sabe que a ayahuasca é uma ferramenta poderosa, nos auxilia de várias formas, no autoconhecimento, na cura de questões emocionais, de traumas, enfim. Mas a grande questão é até quando eu tenho que consagrar? Será que a gente tem que consagrar até o resto da vida? Qual a frequência também, né? Eu preciso consagrar todo mês, 15 dias, como que eu lido com isso? Então a gente vai explorar um pouquinho essas questões aqui para que a gente chegue no entendimento. Então, a minha visão, ela se baseia no seguinte: quando a gente utiliza a ayahuasca, quando a gente passa por uma consagração, é natural que emerjam uma série de questões. E essas questões, elas podem ser de ordem emocional, de ordem psíquica, mental, podem ser questões do passado, traumas, feridas não curadas, perdões que a gente precisa fazer e também nos perdoar, uma série de questões. Mas a grande sacada é quanto dessas coisas que emergem a gente está realmente colocando em prática no dia a dia, né? O que a gente faz nos outros 29 dias, né? Vamos supor que a gente consagre uma vez no mês. Então, consagrei hoje, o que eu vou fazer daqui nos próximos 29 dias? Né? Então a gente acaba podendo cair numa armadilha também, de ficar sempre utilizando a ayahuasca como um anestésico, como se fosse um momento para a gente dispersar, né? Sair um pouquinho do dia a dia, do cotidiano, que é maçante, né? Uma rotina de trabalho, de estudos, de família, que não é muito simples a gente lidar. E quando a gente tem esse momento ali com a ayahuasca, é como se a gente tivesse tocado no divino ali, a gente ficasse um pouquinho ali nas nuvens, no céu, e pudesse ter esse respiro da bagunça que é o dia a dia. Mas aí eu proponho essa reflexão sincera, né? Por que a gente está utilizando essa ferramenta? Por mais que a gente caia na rotina, né? A gente comece a utilizar sempre, a gente vai se familiarizando, mas querendo ou não, é uma substância que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Uma substância fortíssima, psicodélica, que ela tem esse potencial de nos revirar por dentro completamente. Então, não é algo para ser usado de forma displicente ou que não utilizamos ela com sabedoria. Né? Então, é a mesma coisa a gente ter uma medicação, o psiquiatra prescreve aquela medicação para a gente tem que usar ela por um período e talvez largá-la o mais rápido possível, para que a gente consiga andar com as próprias pernas. O que acontece se a gente fica com o medicamento para o resto da vida? A gente acaba criando uma dependência, não necessariamente uma dependência química, né, mas uma dependência psicológica, psíquica, mental, porque a própria ayahuasca ela não tem essa dependência química, né? A substância dela não atua no cérebro dessa forma. Mas a gente pode criar essa muleta emocional, como eu disse, né? A gente usar como escape. E não tem nada de errado também usar por um momento, usar dessa forma para a gente ter esse alívio momentâneo, mas o quanto a gente está levando a sério esse processo, né? A proposta que eu queria fazer nesse vídeo é isso, né? Como que a gente pega essas coisas que emergem, né? Por exemplo, se emergiu ali um trauma seu de infância, o que acontece? Você emergiu, tirou aquela coisa, aquela sombra do baú, uma coisa delicada, né? Que você às vezes nem sabia que estava ali. E no dia a dia, né? Você agora tem que lidar com esse trauma descoberto. Ele saiu do baú. Estamos fazendo uma terapia, um processo de acompanhamento. A gente tem um grupo de apoio nesse local que você consagra. Tem um grupo que você pode dialogar. Tem encontros que você pode se abrir, né, falar sobre o seu processo, ou você chega em casa e não consegue falar com ninguém, porque a maioria das pessoas é isso, a realidade nossa a gente se fecha nesse mundo, nessa bolha, e as pessoas da nossa casa não entendem, as pessoas do trabalho, né, do convívio geral, da faculdade, não vai ter a mínima ideia do que a gente está passando ali. Então acaba sendo bastante improdutivo e às vezes até prejudicial nesse ponto. Igual eu falei, imagina a gente
a cada mês abrindo vários baús ali, várias questões difíceis de lidar. Como se a gente estivesse ali conversando com um terapeuta um dia no mês, abrimos o nosso coração ali para o terapeuta, falamos tudo e não tem a sessão na próxima semana e também não tem na outra e na outra, aí só vai ter daqui um mês ou daqui 2 meses. Isso vai depender muito, né? Tem pessoas que consagram mais espaçado ainda. Então, é muito importante que a gente faça esse processo, mas de uma forma completa, integrada, que haja essa seriedade na nossa própria vida, não que você necessariamente precise dessa terapia, né? Se você, por exemplo, não tem condição, mas faça uma autoanálise sua, tenha esse comprometimento de investigar realmente. Você consagrou ali, faz uma anotação, destrinche o que você viu ali, o que você precisa melhorar. Ah, você tem que melhorar o convívio com as pessoas, ah, você é muito egoísta, muito tímido. Tudo isso a gente tem revelações ali na hora, mas o que isso é convertido em ações, né? Eu sou muito tímido, então a gente tem que criar uma lista de tarefas para provocar essa timidez, para que ela acabe, né? Eu tenho que conversar mais com as pessoas, tenho que ser mais proativo. Ah, eu tenho uma questão mais pesada, né? Igual eu falei, tenho um trauma de infância. Aí eu vou precisar do auxílio de um terapeuta, alguém para poder conversar. Ou eu estou precisando de desabafar alguma coisa. Aí você tem que ter um grupo de apoio, uma pessoa de confiança para falar. Ou você usa o ChatGPT, né? Hoje tem as inteligências artificiais, auxiliam bastante nesse processo. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho integrado, esse trabalho completo. Senão, fica sempre esse marasmo, né? Uma hora a gente chega num momento de estagnação. Todos vamos chegar uma hora em que pode se sentir saturado ou como fuga, né? Você já viu que as maiores coisas ali, as coisas mais pesadas já afloraram, você está resolvendo algumas delas, mas fica como se fosse uma fase de manutenção. Ah, agora eu vou ali só porque eu gosto do ambiente, as pessoas ali são legais, mas você realmente precisa de consagrar ou você está sentindo falta talvez de um grupo de pessoas para fazer essa troca, né? Para ter essa ancoragem, para te auxiliarem no processo de autoconhecimento. Esse é o que mais falta, o que a gente não tem hoje em dia nos convívios, né, nos gerais, essa entrega verdadeira, essa vulnerabilidade, essa escuta ativa. A gente vai conversar com alguém e as pessoas não estão nem aí. Cada um está olhando para o próprio umbigo, já está ocupado demais com as próprias questões, com os problemas pessoais e não dão a devida atenção, né, pro problema alheio. Então a gente tem que suprir justamente essa carência, essa necessidade, né, de ter mais convívio com as pessoas, de realmente ter esse grupo de apoio, porque o único jeito de a gente crescer aqui nessa existência é com o convívio, com o atrito com outras pessoas. Por mais que a gente tenha os momentos de ficar recluso, né, ter um momento de solitude, ficar um tempo ali meditando, mas chega uma hora que também para o processo. A gente fica estagnado, né? Não adianta nada a gente transcender dentro do nosso quarto, sendo que quando a gente vai para o convívio, a gente ainda está todo bagunçado, né? Não consegue lidar com a opinião dos outros, não consegue lidar com as mazelas do mundo, tudo nos gatilha, a gente fica com raiva no trânsito. Então, isso é fundamental, né? Basta a gente ver que o ser humano ele foi feito para socializar, né? Existem vários estudos que mostram os efeitos do isolamento social, do afastamento, do convívio. As pessoas ficam depressivas, ficam com uma série de transtornos horríveis. Então, a gente acaba indo na contramão. Mas voltando à reflexão específica, né, da ayahuasca, isso vale também para qualquer outra busca através de psicodélicos, né? Ou outras pessoas utilizam cogumelo, outros utilizam LSD, outros vão para rave, utilizam substâncias também, justamente para ter o quê? Esse momento de fuga da realidade, para que a gente
tire uma pausa, dê uma trégua, né, nessa confusão do dia a dia, essa bagunça, porque a mente de ninguém suporta isso, né? A gente precisa essa casa de repouso, esse momento de tranquilidade. Mas a questão é que nem sempre ela vai estar disponível na configuração ideal, né? Igual as pessoas às vezes buscam a rave, não vai ser o melhor cenário, mas ela obtém um alívio. Mas mais uma vez, até quando a gente vai estar nesse ambiente, né? Até quando eu vou estar na rave, até quando eu vou ficar consagrando ayahuasca, usando cogumelo. Isso tem que ser feito uma análise bem sincera, olhar para dentro, olhar para a sua vida, não olhar para dos outros, né? Porque talvez para o outro ele realmente precisa ali daquele processo ainda, precisa consagrar todo mês, ou ele precisa de 2 em 2 meses, talvez você precise de um espaço maior, talvez você precisa de 15 em 15 dias, então cada cultura, cada mente vai demandar uma coisa, mas olhe para a sua vida, reflita o que você precisa no momento, né? Você acha que você está tendo muitas reflexões e pouca ação, ou você já está agindo, mas não está conseguindo agir com sabedoria? Você está fugindo também da consagração? Talvez você precisa desacortinar algumas coisas ali a mais, você precisa entrar num processo mais profundo para aparecerem coisas realmente ali que você tem que tirar. Você acha que já saiu tudo, mas ainda tem um pouco. Então, às vezes, é o momento também de mergulhar de verdade, né? Muita gente consagra, eu já vi muitas pessoas consagrando e não deixam as coisas aflorarem, né? Porque tem como você travar o processo quando você está no meio da ayahuasca. Se você deixa o seu ego ali como intermediário, coloca uma barreira, né? Não se entrega, você pode beber a dose que for, pode aumentar, pode consagrar toda semana, que o seu processo não vai fluir, porque o seu ego ele já está se sentindo tão superior, tão grandioso, que a ayahuasca não vai te entregar mais nada. Você já falou, eu sou suficiente, já transcendi, já me iluminei, então o que mais vai aparecer, né? Então a gente tem que abaixar um pouco a bola, tirar um pouco dessa arrogância e realmente nos entregar. Sempre tem coisas a mais ali, que seja pela ayahuasca, que seja pela meditação, pela autoanálise, mas é necessário que a gente tenha essa entrega, né? Eu vejo muita gente também consagrando e não se entregando verdadeiramente, seguindo as recomendações, né? Você tem que sentar, fazer um processo meditativo, fechar os olhos, concentrar na respiração, e muitas pessoas não conseguem, elas ficam de olho aberto, observando o trabalho de outras pessoas, se preocupando com o outro coleguinha ali que está fazendo a limpeza, querendo orientar as outras pessoas, sendo que ela tem que olhar para dentro dela, né? Nunca podemos esquecer, cada um tem que olhar para si nesse momento, né? Não adianta a gente querer ser o salvador da pátria, sendo que a gente ainda tem muitas coisas, né? A gente tem que evoluir muito para poder também contribuir de uma forma mais efetiva no processo dos outros. Então é essa proposta de olhar sincero. A gente tem que ter essa sinceridade, senão a gente vai ficar nos enganando. Até quando a gente vai ficar fingindo, né? Eu vou aqui fingir que eu estou evoluindo, aí eu vou falar, não, Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, você está vendo aqui, ó, estou consagrando, estou fazendo isso, estou frequentando não sei o que, estou frequentando a igreja, o templo, estou fazendo direitinho, mas a gente está realmente fazendo? Se a gente para e analisa, se a gente ficasse frente a frente aqui com Jesus, com Deus, com a pessoa que você presta contas, né, que você tem uma familiaridade ali, que você acha que é um ser superior, se ele aparecesse aqui agora, ó, brotou aqui, então Jesus está do meu lado aqui, o que eu falaria para ele? Se ele me perguntasse, né, ô meu filho, você está sentindo que seu processo está sendo produtivo, você está conseguindo fazer o que você gostaria, você acha que você está no máximo da sua capacidade? Quantos por cento você está se dedicando? Você acha que você está fugindo um pouco? Nessa hora a gente não tem como enganar, né? De frente a frente com uma pessoa dessa a gente vai conseguir mentir? Pessoa não, essa entidade, esse ser, né? Como que a gente vai enganar? Quando a gente está com a nossa própria consciência, com o nosso ego, ali a gente fica fazendo esses joguinhos, esses auto-enganos, fingindo que está tudo certo, que a gente está dando o máximo. A gente vai contando essa história. Aí, até quando a gente vai contar, né? Vai passando os anos, passaram-se 2, 5 anos, 10 anos.
Quando eu vi, eu tô com 60, 70. E aí eu vejo, né? Nossa, olha o tempo ali que eu fiquei enrolando, procrastinando, deixando de fazer as coisas realmente importantes, encarando realmente o processo e transcendendo tudo que tem aqui, né? Porque a gente está aqui nessa existência para transcender o ego, transcender os nossos desejos, esse mundo de desejos que a gente vive, né? Tudo nos tenta, né? Os prazeres dos sentidos, o paladar, eu quero comer, tudo de mais gostoso, eu quero as melhores fragrâncias, eu quero prazeres sexuais, eu quero todos os tipos de prazeres possíveis, quero ter várias parceiras, parceiros, e a gente fica até quando nisso, né? Então, o verdadeiro objetivo é esse, transcender essa ilusão, né? Muita gente quer não retornar aqui, né, na roda de Sansara, no ciclo de reencarnações, ciclo kármico, mas fazendo o quê? Se a gente não está fazendo o trabalho correto, a gente não está conseguindo nem transcender os sentidos, os prazeres, as coisas carnais aqui. Como que a gente quer ser um espírito evoluído, uma alma evoluída, né? A gente vai chegar na outra dimensão, no mundo mental, no plano mental, e o que vai acontecer? A gente vai ser magnetizado para cá. Um ímã fortíssimo vai puxar a gente aqui de volta, porque a gente ainda estamos identificados com toda essa materialidade aqui. Então, se eu tenho uma compulsão sexual, tenho que tratar. Se eu sou viciado em masturbação, se eu sou viciado em álcool, em apostas, em tudo que seja, né? Não precisa ser coisas muito graves, né? Se eu tenho qualquer tipo de descontrole, se eu não consigo controlar minha boca, meu paladar, se eu vejo um hambúrguer, uma pessoa do meu lado comendo um hambúrguer, eu não consigo me controlar e eu tenho que pedir um também, isso é um descontrole gravíssimo, que deve ser tratado. Então, precisamos pegar um pouco mais firme, né? Ser um pouco mais sérios nesse processo, senão o ciclo vai se repetir. Infelizmente, nós que desejamos sair desse ciclo, né, dessa vida aqui que a gente sente, né, o peso, como é forte, né, essa vida aqui, como tem muitas mazelas, muitas coisas aqui, é muito difícil estar nesse corpo de carne aqui. Mas se a gente realmente quer sair, tem que ser feito o dever de casa, né? Não adianta a gente fingir. Mais uma vez, né? Cadê o Jesus aqui, o ser do nosso lado? Vamos conseguir prestar contas para Ele. Ele transcendeu isso tudo. Quão próximo estamos dele nesse momento? Então, vamos refletir um pouquinho mais e ser sinceros, né? Sermos vulneráveis. Vulnerabilidade é a grande palavra, né? Uma palavra forte que veio para mim desse ano. Que a gente possa ser vulnerável, que a gente possa se abrir, falar dos nossos problemas, dos nossos defeitos, né? Eu tenho inveja de fulano. Fala, eu tenho inveja mesmo. Assuma para alguém, fala para o seu amigo. Olha, você também sente inveja das pessoas? Você sente isso? Você sente ciúmes? Como que é seu ciúme, sua possessividade? Eu tenho compulsão alimentar. Fala com a pessoa, conversa com alguém. Fala, você também tem isso? Também tem. Converse com alguém que seja vulnerável, né? Não fala para qualquer pessoa, porque tem pessoas que são pseudo-perfeitas, né? Aquelas pessoas que você vai se abrir para ela e ela sempre fica na defensiva e fala, não, eu não sou nada disso, eu já transcendi isso tudo aí. Quando eu era assim, desse jeito que você está me falando, e ela nunca fala uma coisa do momento atual dela, né? O que ela tem de mazela agora? Parece que não tem nada, né? Então, se ela já se iluminou dessa forma que ela se coloca, o que ela está fazendo aqui, né? Já deveria ter ido embora, né? Desconecta aqui do corpo e vai para a próxima, para outra dimensão, para outro planeta. Continuar a missão, né? Não adianta ficar aqui vagando também, achando que já está perfeito e não está ajudando ninguém, não está realizando as obras necessárias para que outros irmãos também ascendam, né? Mas aí já é nítido, né? Quem não está ajudando, quem não está fazendo nada é porque não alcançou esse estado, né? Porque o estado de transcendência, quando você começa a entender mais o que é essa existência aqui, começa
purificar seu coração, limpar o ego, só resta uma coisa: ajudar as outras pessoas. Você quer que as pessoas também sintam essa paz, esse bem-estar que você sente, né? Não necessariamente você já tem que estar perfeito, mas o mínimo de paz que você já conseguiu na sua vida já é muito além do que a maioria das pessoas consegue sentir, né? Aqui essa vida aqui é muito caótica e muito pesada, né, de lidar com todas as questões aqui. Então é isso. Falei muito aqui já, mas acho que deu para dialogar um pouquinho. E deixa aí suas percepções também sobre o assunto, qual a opinião de vocês, e a gente vai conversando aí, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.